Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados, como o pastor estava falando aqui, o pastor Roberto estava falando, creio que você já ouviu Deus falar contigo nessa noite. Ele já falou com você, já falou com cada um de nós aqui, e o pastor estava falando sobre oração, sobre o que nós falamos com Deus, sobre o que Deus fala conosco, e já é o Espírito Santo preparando, irmãos, a mensagem, porque o título dessa mensagem é Orar Muda Tudo. Orar muda tudo. E o Espírito Santo já vem nos conduzindo nessa sequência de entendimento daquilo que Ele quer falar conosco, e Ele vem falando a respeito daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então, eu peço a você que nessa hora, que nós vamos abrir a palavra e nós vamos começar a ouvir o que Deus tem para nós através da sua palavra, que é a sua profecia que fala conosco, eu peço a você que se concentre no que você vai ouvir, ligue-se com o Senhor, leve cativo todo pensamento ao Espírito Santo, para que você não possa ficar disperso e você possa ouvir e receber tudo aquilo que Deus tem para falar contigo nessa noite. Amém? Meus amados, nós estamos falando aqui de oração, né? Orar muda tudo. Só que Deus, Ele tem alguns caminhos para falar conosco. Os dois principais são Sua palavra e o que Ele fala conosco através da oração. Nós falamos com Ele e Ele nos responde. Porque o princípio da comunicação é você transmitir uma mensagem e o seu receptor, o seu interlocutor, receber e compreender aquela mensagem. Não existe comunicação se você transmite uma mensagem e a pessoa para quem você transmitiu a mensagem não entendeu e não recebeu. Sem esses dois aspectos, não há comunicação. Quando você fala e a pessoa não te entende, a comunicação não se fez, não completou a comunicação. Então, nós temos que falar com Deus e saber ouvir a Deus. E nós temos que estar preparados para isso. A palavra de Deus, como introdução, eu vou citar alguns versículos, não são os versículos que nós vamos trabalhar nessa noite, mas eu só quero fazer uma introdução a respeito disso. A palavra de Deus, em Amós 3:7, diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, nesse momento aqui, Deus está falando o seguinte para nós: o que Ele quer fazer, Ele vai falar contigo. Ele vai te dar direção, Ele vai te instruir, Ele vai te conduzir, Ele vai te preparar. Em outro momento, primeiro livro dos Reis, 18, 21, o profeta Elias, ele se chega diante do povo e faz uma advertência ao povo. 1 Reis 18, 21. Ele faz uma advertência ao povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ali estava uma provocação que carecia de uma resposta. Carecia de uma resposta. Nós temos que servir aquele que é Deus de fato, que é Deus de verdade. E nós conhecemos esse Deus. Na mesma sequência, e esse é o texto que nós vamos ter como texto oficial dessa mensagem dessa noite, Josué 24, 14 e 15. Diz o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Meus amados, essa mensagem aqui que Josué falou ao povo, diante do povo, dando um checkmate no povo, dando um ultimato ao povo, resolvam a vida de vocês, é o que se apresenta para nós hoje. Quando nós analisamos a história bíblica do povo de Deus, nós vamos ver uma sequência de altos e baixos. O povo adorava a Deus, estava tudo bem, de repente eles começavam a se desviar a atenção de onde eles tinham que manter o foco da sua atenção. E aquilo fazia o povo enfraquecer e começar a olhar para outras coisas e começar a seguir outros deuses. Aí o povo caía. Era um ciclo de altos e baixos, assim a história é assim o tempo todo. Mas o que se apresenta para nós é o seguinte: nós não podemos dar lugar à fraqueza, nós não podemos dar lugar a um pensamento dúbio, nós não podemos tirar os olhos daquele que é o nosso Deus, que nos chamou para uma nova vida. Nós precisamos estar com os olhos focados, fitos, firmes no propósito de seguirmos ao Senhor e andarmos após a sua palavra e fazermos aquilo que Ele nos manda fazer. Porque, meus amados, nessa vida que nós vivemos, habitando esse corpo mortal que nós habitamos, suscetível a tentações, a provações, a ataques do inimigo, sem vigilância é fácil cair. Sem vigilância é fácil errar. Sem vigilância é fácil pecar. E sem vigilância é fácil ser reprovado e se afastar de Deus. Habitando esse corpo, vivendo nesse mundo, se você não tiver vigilância, é fácil você cair. Grandes homens, está registrado na palavra de Deus, grandes homens que fizeram grandes feitos, erraram por falta de vigilância. E o que vem a ser vigilância, irmãos? Vigilância tem a ver com disciplina. E o que vem a ser disciplina? É você fazer aquilo para o qual você foi chamado a fazer e cumprir tudo que você sabe que tem que cumprir. Hoje em dia está muito em voga o ensino à distância. Todo mundo sabe que tem aumentado muito a oferta de cursos à distância. Só que se você não tiver disciplina para estudar à distância, você não consegue, você não sai de lugar nenhum e não chega a lugar nenhum. Porque você compra um curso, vamos imaginar aqui a cena, comprou um curso, só que você vai estudar na sua casa. A sua casa é um exemplo do mundo que nós habitamos. A sua casa é cheia de tentações. Qual tentação? É o teu sofá, que é gostoso, é confortável. É a tua televisão que te convida a assistir um filme ao invés de assistir uma aula. São as pessoas que convivem com você, que estão ali à sua disposição, próximo de você. Ou seja, você não está num ambiente propício a aprender. Para você conseguir lidar bem com o ensino à distância, você tem que ter uma coisa chamada disciplina. Eu quero atingir um objetivo, então eu tenho que reservar um tempo para aquilo e fazer todo o necessário para que eu possa caminhar naquilo. Vida espiritual é igual. Nós estamos habitando esse corpo que é suscetível a tentações, habitamos um mundo que nos atrai com ofertas, mas nós temos que ter disciplina espiritual, de saber o que nós temos que fazer e nós precisamos fazer e como fazer. Elias chega para o povo, nós lemos aqui: até quando vocês vão ficar assistindo televisão ao invés de fazer o curso que vocês pagaram, que vocês pagam? Até quando vocês vão ficar deitados no sofá ou conversando com seus parentes, ao invés de estar aprendendo o que é necessário para o teu crescimento? Até quando vocês vão ficar fazendo isso? Até quando vocês vão ter outros objetivos, que não são aqueles que vão te levar aonde você quer chegar?
é um exemplo muito apropriado, que nos faz entender. Josué chega para eles e fala, para o povo e fala, nós lemos aqui Josué 24, 14, 15, ele diz, ele começa dizendo, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Integridade, o que é integridade? Integridade quer dizer inteireza. Espírito, alma e corpo, com todo o seu ser se dediquem. Isso nos faz pensar a respeito do que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos aqui participando de um culto, não é? Amém? Ou nós estamos aqui cultuando a Deus? Ou nós estamos aqui oferecendo o nosso culto a Deus? Nós estamos participando de um culto ou oferecendo o nosso culto? Quando você sai de casa com a mentalidade de participar de um culto, pode ser que você encontre uma música que não te agrada, a mensagem do pastor não foi boa, a cadeira não é confortável, porque você não está focado naquilo que você precisa entender, que você nasceu para fazer, adorar ao Senhor. Trazer a Ele, na presença dEle, a sua adoração, a sua vida no altar. Porque quando você está focado nisso, irmãos, você consegue caminhar nesse propósito de adorar a Deus e fazer a sua vontade. Quando você não está, acontece como Elias falou, vocês estão preferindo outro Deus? Então resolve a vida de vocês, gente. E ao contrário, Josué começa falando para nós aqui, gente, temam ao Senhor. Sejam íntegros no temor a Ele, no serviço a Ele. Sejam fiéis. Sejam fiéis. Joguem fora o que atrapalha. Joguem fora os deuses. Joguem fora os deuses que vocês receberam por tradição dos seus pais. Os seus antepassados ensinaram isso a vocês, mas está errado. Joga fora isso. Rompa com isso. Porque só quando você começar a se desfazer do que te atrapalha, vocês vão começar a conseguir caminhar na direção do que Deus quer para a vida de cada um de nós, para a sua vida. Você precisa se livrar do que te atrapalha. Paulo fala isso. Amados, e pensando tudo isso aqui que nós começamos a falar nessa introdução, eu quero abordar aqui a vida de um homem. Tem inúmeros exemplos na palavra de Deus, de pessoas que honraram a Deus dentro de uma perspectiva que eles tinham tudo para não fazer, porque vinham numa tradição de fazer o errado, mas romperam com o errado e fizeram certo. Eram os improváveis. E eu quero falar hoje, nessa noite aqui, com vocês a respeito de um homem que eu sou fascinado pela história dele. O rei Ezequias. Sou fascinado pela história dele. Hoje de manhã nós falamos dele. A irmã Regina trouxe para a gente ali uma curiosidade, né? Nós falamos muito de Davi, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. E quando nós lembramos de reis que foram aparentemente perfeitos no seu serviço e no seu serviço a Deus, aparentemente, a gente lembra logo de Davi, porque ele recebeu o título de um homem segundo o coração de Deus. Mas quando você abre lá em 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, você vai encontrar o seguinte: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, ou seja, nem antes e nem depois teve alguém como Ezequias. Obviamente, nós estamos falando de contextos diferentes, porque Davi viveu na época do reino, o reino único. E Ezequias está no reino dividido. São situações diferentes, contextos diferentes, tempos diferentes, histórias diferentes. A época de Davi foi um precursor da adoração a Deus como nação. Ele foi o precursor.
Ele foi, vamos dizer assim, teve Saul, mas vamos dizer que Davi foi o primeiro rei que implantou de fato a adoração como instrumento de serviço e de relação com Deus, em toda a nação. Aí depois a história vai se perdendo, se degringolando, o reino único se divide, reino do norte, reino do sul, Israel e Judá. Ezequias era rei de Judá. O pai de Ezequias era um rei chamado Acais, e ele era terrível. Se você abrir lá em Crônicas, você vai ver narrando a história de Acais. Ou mesmo em 2 Reis aqui, segundo livro dos Reis, no capítulo 17, vai estar dizendo assim, Deus falando com eles, com o povo, mas o Senhor, vosso Deus, temereis, ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume, ou seja, foram atrás de outros deuses. Assim, essas nações temiam o Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura. Vocês perceberam um detalhe aqui? Assim, essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Vocês perceberam aí a dualidade? A adoração, um sincretismo religioso estranho, em que você vai à igreja, mas você vai em outros lugares. Você serve a Deus, mas você precisa do seu horário para outras coisas. Era assim que ele estava falando. Como fizeram seus pais, assim também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Ou seja, erro atrás de erro, pecado atrás de pecado, tradição errada sendo propagada e sendo levada adiante. Aí entra Ezequias, e Ezequias acaba com tudo isso. Não, eu vou servir a Deus. Irmãos, qual a probabilidade disso acontecer? Sendo que você recebeu da tradição da sua família toda fazer coisa errada, e de repente chega uma pessoa que fala, não, eu quero fazer diferente, como lá atrás se fez. Eu quero pegar o exemplo de Davi. Eu quero seguir a lei de Moisés, o que Moisés recebeu da própria boca de Deus, lá no alto do Sinai. Eu quero resgatar, eu quero fazer. Irmãos, Ezequias foi um rei próspero, foi um rei restaurador, restaurou a adoração, restaurou o templo, restaurou o sacerdócio, ele restaurou tudo aquilo que tinha a ver com servir a Deus. Só que ele fez mais, porque antes dele apareceram outros reis que fizeram isso que a gente acabou de ler. Serviam a Deus, mas também serviam outros deuses. Para que isso não tivesse a mínima chance de acontecer, Ezequias, quando começa esse movimento de renovação, de restauração, de avivamento, o que ele faz? Ele destrói tudo que poderia servir de elemento de adoração. Tudo. O que você pensar que poderia desviar o foco das pessoas, que poderia tentar as pessoas, que poderia fazer as pessoas lembrarem de outras coisas, Ezequias foi lá e acabou com aquilo. E aí a gente começa a ver como que isso aconteceu, irmãos. Porque Ezequias tinha relacionamento com Deus. Antes do pastor Roberto passar a palavra aqui, ele estava falando exatamente disso. Na oração ele falava relacionamento, oração, de Deus falando conosco, e de nós estarmos preparados para ouvir Deus falar conosco. Irmãos, sabe o que é isso? É o Espírito Santo preparando você para aquilo que ele ia falar. O pastor Roberto não sabia que eu ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo sabia. Por isso ele leva a gente nessa linha. E aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque oração é relacionamento. Oração é investir tempo. Oração é você se comunicar. É você falar e você também querer ouvir.
Quem de nós consegue conviver bem com um amigo que não te ouve, que não tem tempo para você, que não quer saber de você? Ele só quer chegar e falar, ô fulano, estou assim, assim, tal, preciso da tua ajuda aqui, aqui, aqui. Mas quando você começa a falar de você, ele, rapaz, e muda o assunto, desvia o foco e não quer saber. Ou, quando você começa a falar, ele olha o relógio e tem um compromisso e sai. Ou, que só consegue te dar atenção se ele estiver fazendo outra coisa junto ali. Vai falando aí, vai falando aí, vai falando aí que eu estou fazendo. Mas estou te dando atenção. Quem de nós consegue estar bem numa situação dessa, numa relação de amizade dessa? Quem de nós consegue? A gente não se sente desprezado? Sim ou não, irmãos? Amém? Sentimos ou não sentimos desprezado? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente se propõe a orar, a gente chega, dobra o joelho, ou sentado, em pé, do jeito que você preferir, e você chega para Deus e descarrega um caminhão de pedido. E que hora você tira para ouvir o que Deus tem a te falar? Relacionamento é uma via de mão dupla. Deus não vai ficar magoado com você, Deus não vai ficar chateado com você, Deus não vai romper a amizade com você. Eu penso muito nisso, irmãos, eu penso muito nisso. Eu fico pensando assim, quando eu cometo algum erro, e todos nós cometemos, todo dia, toda hora, eu fico pensando assim, meu Deus, se Deus me tratasse com a falta de misericórdia com que eu penso em tratar essa situação, eu estaria perdido. Porque tem hora que a gente pensa em responder de acordo com aquilo que nós achamos que é justiça. Queremos fazer nossa justiça. Se Deus fosse igual a gente, irmãos, nós estaríamos perdidos. O que nós temos que aprender com isso é o seguinte: a longanimidade de Deus tem que me contagiar, e eu preciso ser contagiado com essa paciência estendida e esse amor misericordioso. Quem lembra disso aí? Hoje na escola dominical nós falamos sobre isso. Amor misericordioso, misericórdia, paciência. Porque nós entramos no tema da comunhão. O que é comunhão, irmãos? Comunhão é você beber um café no fim do culto, comunhão é você ir na cantina ali e passar ali 10 minutos com os irmãos para dizer, eu tenho comunhão com meus irmãos. É fazer um churrasco no final de semana com a igreja, é estar junto. Isso é comunhão? A palavra comunhão, o original grego, é koinonia, quer dizer, fazer parte de um corpo. Não é gastar alguns minutos ali, batendo papo com o irmão, é fazer parte de um corpo. Irmãos, está aqui o meu braço. Ele não é um elemento único. A função que a minha mão cumpre, o meu antebraço não cumpre. A função que o meu dedo cumpre, o resto da minha mão não faz. A função que esse dedo aqui cumpre, os outros não fazem. Esse aqui é o único que toca em todos os dedos. É o único. Se você tentar tocar o dedinho em todos os outros, você não vai conseguir. Talvez com treinamento, ou você pegando a outra mão, talvez consiga. Nós somos um corpo. Fazemos parte de um corpo. Igual ao nosso corpo. Quem é o nosso cabeça? É Cristo. Ele é o cabeça. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Relacionamento. Fazemos parte de um corpo. E o cabeça é Cristo. E nós nos relacionamos com Ele de que maneira? De maneira íntegra, fiel, ou de maneira interesseira e egoísta, desleixados, só querendo receber de Deus. Amados, esse homem que nós estamos falando, ele tinha esse pensamento. Eu quero resgatar, eu quero ir lá na fonte, eu quero pegar. Eu quero aprender como que Davi foi. Eu quero aprender o que Deus falou com Moisés. Eu quero saber.
eu quero buscar, eu quero trazer isso de volta, e eu quero que o meu povo, que Deus me deu para cuidar, o rei Ezequias falando, o povo que Deus me deu para cuidar, eu quero que eles façam isso, eu quero que eles sirvam a Deus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que servir a Deus era o melhor caminho. Servir a Deus traria prosperidade. Servir a Deus traria segurança. Servir a Deus traria saúde. Servir a Deus traria todos os tipos de bênção. E eu não estou falando aqui de materialismo egoísta e humano, não. Eu estou falando de você entender que nós dependemos tudo de Deus, tudo, até a nossa saúde. Você não tem a quem recorrer, irmão. Não tem medicina evoluída que faça o que só Deus faz. Ezequias entendeu isso. Agora nós vamos ver aqui. Oração. O que é oração? Oração é falar com Deus. Oração é solicitar. É interagir com Deus. E oração também é o quê? Interceder. Interceder. A oração intercessória é uma coisa que tem que estar na nossa mente, na nossa vida, na nossa cabeça. Para pensar aí, irmãos. Quando você começa a pensar a respeito de oração, aí você pensa assim, eu oro pouco porque eu não tenho muito assunto para falar com Deus. Aí eu te pergunto, tem certeza que você não tem muito assunto para falar com Deus? Tem certeza? Ou você só está meio distraído? Tem certeza? Tem pouco assunto para falar com Deus? Irmãos, nós temos assunto para dobrar o joelho e não levantar nunca mais. Mas a gente aqui não está focado no que a gente deveria estar focado. Eu vou te dar só uma dica, uma pista. Eu tenho pouco assunto para falar com Deus. Eu começo a orar, em 5 minutos já resolvi tudo. Querido, eu tenho certeza que tem algum parente seu que você quer que seja salvo. E ele está sofrendo um ataque de Satanás. Aí a gente começou a falar de batalha espiritual. Estou falando daquela batalha espiritual dos anos 80, de amarração, de não sei o que. Não, estou falando de batalha espiritual bíblica. Bíblica. Quando Jesus fala, essa casta de demônios não se expulsa senão com oração e jejum. Oração e consagração. Jejum. Vida de qualquer maneira, vida displicente, vida sem envolvimento com Deus, é uma vida sem poder, irmãos. Caiamos na real. Vida sem poder, você não tem poder se você não se consagra. Aí para aqueles que pensam assim, mas quem tem que ter poder é Deus. Se fosse dessa forma, obviamente que o poder é dele, mas o poder dele se manifesta através da vida da igreja e através dos seus filhos. Se fosse assim, Jesus não teria falado que essa caça de demônio não se expulsa senão com oração e jejum. Ele estava dando a dica, vocês precisam orar mais, vocês precisam se consagrar mais, vocês precisam buscar mais poder, porque a hora que vocês tiverem essas coisas preenchidas na vida de vocês, vocês vão perceber como é que Deus vai agir avassaladoramente através da vida de vocês. De maneira avassaladora. Orar é falar com Deus, solicitar, interceder. Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Porque nós não temos 5 minutos de assunto com Deus, não. Nós temos a vida inteira de assunto. Olha as batalhas que você tem na sua vida, as aspirações que você tem, o que você quer alcançar. Aquilo que Deus colocou no teu coração como sonho, aquela plantinha que Deus plantou, e você precisa regar, adubar, chorar as lágrimas que vão regar aquela planta. Deus colocou projetos na sua vida. Deus chamou você para realizar alguma coisa, e você precisa orar por aquilo. Você precisa sonhar com aquilo. Você precisa trabalhar por aquilo, porque Deus vai realizar. Deus vai realizar. Se você tratar aquilo com a seriedade que você tem que tratar. Porque nós temos que levar Deus a sério, irmãos. Deus chamou você para pregar o Evangelho. O que eu tenho feito para pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho não é sair falando, Jesus salva, cura e liberta, não. Eu preciso, antes de qualquer coisa, orar,
pelas vidas que Deus vai colocar no meu caminho. Orar. A oração é a usina de poder que mantém a nossa vida em movimento. Para eu ter uma vida espiritual que se movimenta no espiritual, eu preciso orar. Sem oração não há força para caminharmos em vitória, não há. A oração une a fraqueza humana à onipotência de Deus. A oração une a fraqueza humana à onipotência de Deus. Olha isso, irmãos. A oração une as minhas impossibilidades a um Deus que tudo pode. Eu levo a Deus a minha impossibilidade e falo, Senhor, eu sei que Tu podes, mas eu estou com dificuldade. Ajuda-me na minha incredulidade. Vocês conhecem essa passagem? Um pai que clamava para que o filho fosse liberto. E Jesus chega para ele e fala, se tu creres, tudo é possível que crê. E ele fala assim, eu creio. Mas ele revela que ele estava machucado, destruído, impossibilitado de ver o milagre. Porque ele já vinha com aquilo há muitos anos. Ele estava destruído, irmãos. Ele chega para Jesus e confessa, Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, amém. Está feito. Eu vou completar a fé que falta em você. Amados, esse é o nosso Deus. A oração liga a terra ao céu. Quando nós oramos, movemos a mão daquele que move o mundo. O Deus soberano escolheu agir na história por intermédio da oração do seu povo. O Deus soberano escolheu agir na história através da oração do seu povo. E quem não acredita nisso, irmãos? Um homem que ora derrota exércitos. Chegaram para uma rainha e perguntaram para ela de que mais ela temia. Se ela temia o exército inimigo. Ela disse, não, eu tenho medo da oração de John Knox. Eu tenho medo da oração de John Knox, porque eu sei que quando aquele homem põe os joelhos dele na terra e começa a falar com Deus, não tem exército que vença essa força. Isso é história da humanidade. Aconteceu na nossa história. Uma rainha disse que tinha medo da oração de um homem. Porque Deus atendia a oração, e atende até hoje. O Deus soberano escolheu agir através da oração do seu povo para mudar a história. Nós nos tornamos parceiros de Deus no governo do mundo através da oração, irmãos. Até isso nós podemos fazer. Eu lembro de alguns momentos em que a gente via um contexto. Eu sempre gostei de trabalhar com missões, missionários e tal, missionários de fora, do Brasil e tal, e chegou um período onde o recurso estava difícil. Hoje eu estava conversando, acho que foi com a irmã Sônia, a respeito disso, sobre a dificuldade. Pastor, a gente estava na reunião dos pastores, o nosso presidente falou da dificuldade que tem sido sustentar os campos missionários. Está muito difícil, irmãos. E eu lembro de situações em que o dólar estava quase R$8, para você mandar dinheiro para o missionário na China, na Índia, seja lá onde fosse, era muito difícil para as igrejas, no contexto nosso aqui. Aí, de repente, chega um momento na história do Brasil que o dólar, época do Plano Real, não sei quem lembra aí, chegou um momento que o real, por pouco tempo, acho que por minutos ou horas, o real passou a valer mais do que o dólar. Foi muito rápido isso. Rapidinho corrigiram isso. Mas a partir daquilo ali, irmãos, o contexto missionário brasileiro, as igrejas brasileiras passaram a ser um grande fomentador de missões pelo mundo. E até hoje nós somos conhecidos como, não só como celeiro missionário, mas como mantenedores de missionários. Quem fez isso? Quem foi que mudou a economia desse país naquele momento? Será que nós não estamos precisando de novo fazer igual a Ezequias? Senhor, nós precisamos de um milagre, nós precisamos de uma intervenção Tua. Nós estamos vindo num contexto, Senhor, de dormência.
Mas nós precisamos levantar, acordar, porque nós queremos voltar a ver, Senhor, os milagres. Nós queremos fazer, Deus, com que o Teu reino seja engrandecido. Nós queremos impactar essa terra. Não basta orar, irmãos. Não basta orar. Não basta orar. Nós temos que perseverar na oração. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar nos irmãos morávios, ou os moravianos. Era um grupo de irmãos que vieram de um lugar chamado Morávia, na Europa, e eles começaram um trabalho de oração que durou 100 anos. 100 anos de oração ininterrupta. A gente não consegue nem imaginar o que é isso. Eu estou falando o seguinte para vocês. Eles se reuniram, começaram a orar. Para que eles queriam orar? Para que eles estavam orando? Qual o objetivo da oração? Para que o evangelho se espalhasse por toda a terra. O objetivo não é que eles enriquecessem, o objetivo não é que o governo mudasse, o objetivo é, não importa se eu tenho dinheiro no bolso ou não, não importa se o governo é isso ou é aquilo, eu estou orando para que o evangelho se expanda. Eles oraram por 100 anos. Irmãos, eu estou dizendo o seguinte, 100 anos, 24 horas por dia, tinha alguém com o joelho dobrado. Terminava o horário de um irmão, o outro chegava lá e continuava. 100 anos, irmãos. 100 anos. Orar não é suficiente, precisamos perseverar na oração. E sobre os irmãos moráveis eu posso falar porque eu dei essa aula no seminário. Então eu tive que estudar tudo, tive que pegar lá as fontes lá da Alemanha, tive que pesquisar e tal. Então, disso aí, irmãos, é fato, isso aconteceu de verdade. Não é historinha para alegrar o coração da gente, não. O fogo no altar da oração não pode apagar, precisamos orar sem cessar, precisamos orar sem esmorecer. Essa é uma batalha sem trégua, batalha, irmãos, é batalha, é batalha. Ezequias fez isso, ele restaurou a adoração, ele chamou o povo de volta. Ele restaurou o altar, restaurou o templo, restaurou o sacerdócio. O primeiro movimento deles foi uma coisa impressionante, eles começaram a purificação do povo. Ele resolveu instituir novamente a festa da Páscoa. Só que ele queria tanto fazer aquilo que tinha passado a data, ele fez fora da data. Vamos fazer assim mesmo, a gente tem que fazer essa festa para Deus, a gente tem que fazer, vamos fazer fora da data mesmo. E fizeram. Eu fico impressionado com uma coisa, queridos. Fico impressionado com uma coisa. Teve gente que participou da cerimônia, ainda fora dos requisitos necessários. Isso poderia trazer juízo sobre o povo. Mas Ezequias fez a oração e pediu, Senhor, recebe. E a resposta foi, amém, vou receber. Mesmo eles não estando purificados. Está lá em 2 Crônicas. Eu não vou falar agora porque a próxima vez que o pastor Roberto me permitir pregar aqui, aí sim eu vou falar sobre o movimento de avivamento. Hoje é só sobre a oração de Ezequias. Hoje eu estou falando só sobre a oração de Ezequias. A próxima vez que eu pregar aqui, eu vou falar sobre o movimento de avivamento. Aí eu vou falar tudo isso aí. O ataque de Senaqueribe, o ataque dos assírios, como que Ezequias lidou com aquilo. Hoje é só sobre a oração de Ezequias. Para nos encaminharmos para o final, coisa que nós temos que ter na nossa vida, alguns aspectos da oração de Ezequias. Primeiro, Ezequias reconheceu a soberania de Deus. Ezequias reconheceu a soberania de Deus. Eu aprendi com um pastor, eu era bem jovem ainda, esse pastor ele fazia capelania em presídio. Aí eu comecei a acompanhar ele. Aí ele ia aos domingos no presídio da Frei Caneca, lá no centro do Rio, que nem existe mais, fechou já, presídio da Frei Caneca, e ele levava a gente lá para pregar para os presidiários lá. E ele era um homem de uma consagração assim impressionante, porque até pelo trabalho que ele fazia, se ele não tivesse na presença mesmo.
Era difícil. E ele ensinou para a gente o seguinte: toda vez que você for orar, tira um tempo da sua oração só para exaltar a Deus. E eu achava incrível a oração daquele homem, porque ele nos transportava para o deserto. Ele começava falando, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus soberano, e falava, foi o Senhor que atravessou o povo pelo deserto, foi o Senhor que abriu o mar. Irmãos, ele ia falando e você sentia que ele, parecia que ele estava vendo a cena. A nossa oração tem que nos transportar, irmãos, desse mundo concreto que nós estamos aqui, para uma atmosfera espiritual, falamos isso hoje pela manhã, para uma atmosfera espiritual que transcenda o nosso contexto humano. Através da fé nós temos esse poder de sair desse mundo e entrar no mundo espiritual. Ezequias fez isso. Reconheceu a soberania no ato de fé, ele reconheceu a soberania de Deus, está lá em 2 Reis 19:15. 2 Reis 19:15, vai dizer o seguinte: orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que esse rei falou para te afrontar, Senhor. 2 Reis 19:15 e 16. Irmãos, ele está falando com Deus que é vivo, é uma oração que fala com Deus que é vivo. Ele fala, Senhor, abre os teus olhos, abre os teus ouvidos. Isso é uma oração de alguém que vê um Deus vivo. Segundo aspecto, Ezequias orou com humildade, 2 Reis 19:19. Vai dizer o seguinte, agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Qual era o objetivo de Ezequias com esse clamor a Deus? Livra-nos, porque nós não queremos mais pagar tributo. Livra-nos, porque nós não queremos mais ser escravos desse povo. Livra-nos, porque nós queremos poder fazer o que a gente quiser. Nós não queremos dar satisfação a ninguém. Foi esse o objetivo? Não. O objetivo é para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Ele se humilha na presença de Deus, ele declara a sua incapacidade, ele exalta o poder de Deus, a majestade de Deus, e fala, é para a Tua glória. Eu estou pedindo isso ao Senhor para a Tua glória. E a gente vai ver em Crônicas o resultado disso. Todas as nações ao redor, depois que tudo passou, depois que Deus deu o livramento, todas as nações iam até Ezequias querendo saber como é que tinha sido aquilo. Ou seja, o Deus que deu o livramento a Ezequias e ao povo passou a ser buscado. Nós queremos entender como é que é isso. E ele chegava e falava, foi o Deus ao qual nós servimos. Foi o Deus a quem nós servimos. Foi esse Deus. E eu tenho certeza que muita gente ali, irmãos, passou a buscar mais de Deus a partir disso. Ezequias fez confissões ao Senhor. Confessar é revelar os nossos segredos, revelar os segredos àquele que pode nos valer, nos ajudar. Geralmente aquilo que sentimos ou precisamos. As nossas palavras são expressão dos nossos sentimentos e pensamentos. E nós precisamos falar para Deus. Gente, você está passando um atestado de que você não conhece a Deus quando você fala assim, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Senhor, me ajuda, Senhor. Irmão, você tem que falar o que você quer, o que você precisa. E você tem que trabalhar isso na oração. Tem que trabalhar isso na oração. O que você está pedindo a Deus? Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Você quer uma promoção no teu emprego. Senhor, Tu sabes, Senhor. Não, irmão. Ora pelo que você quer. Senhor, eu preciso de uma promoção. Por quê? Porque a família aumentou. Nasceu mais um filho.
eu preciso que o Senhor me ajude nesse momento aí. Ou, Senhor, eu preciso de uma promoção. Por quê? Porque nessa outra posição eu vou ter a capacidade de manifestar o teu poder, de falar o Evangelho. Irmãos, um tempo da minha vida, eu queria ser missionário. Eu queria ser missionário. Eu queria chutar o balde. Linguagem aqui bem atual. Eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu era militar da ativa das Forças Armadas. Eu falei: Senhor, eu vou pedir baixa, ou seja, eu vou ficar sem salário e vou ser missionário. Aleluia, glória a Deus. E Deus falou: não. Eu falei: não é possível, é a minha cabeça. A palavra de Deus fala que a seara é grande, poucos são ceifeiros. Então eu quero ser ceifeiro. E Deus falou não, e não, e não, e não, e não. E Deus mandava pessoas falar comigo: irmão, eu não sei o que você está pensando em fazer, mas Deus mandou eu dizer para você para não fazer isso. Não é isso que Ele quer na tua vida. Deus falava através da palavra de Deus, Deus falava através de pessoas, Deus falava através de mim. Teve um dia, eu pregando, no meio de uma pregação, a palavra era: Deus fez tudo formoso em seu tempo. Pôs no coração dos homens o mundo para descobrir. Só, irmãos, que tem tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de matar, há tempo de dar vida. Eu estava pregando isso e quando no meio da pregação eu falei uma frase e Deus falou assim, aqui no meu entendimento, Deus falou: você entendeu? Eu acabei de falar a frase sobre isso, sobre o plano de Deus. Passou essa fase, eu fiquei muito triste, muito decepcionado com Deus, muito chateado com Deus. O Senhor não podia ter feito isso comigo, Senhor. Meu plano era tão bonito, tão lindo. Eu ia ser missionário, viajar pelo mundo. E Deus falou comigo: não é lá que eu te quero aqui. E de repente, a maioria dos irmãos conhece essa história já. De repente, onde eu trabalhava, surgiu uma vaga para fazer uma coisa, e eu fui fazer aquela coisa. Eu tinha acesso, durante um ano eu tinha acesso a 80, 90 pessoas. De um ano para outro, aquela realidade toda mudou, e eu passei a ter acesso a aproximadamente 400 pessoas todos os anos. E eu passei 22 anos tendo acesso àquela montoeira de gente. E ali eu pude pregar o Evangelho. Deus tem tudo perfeito, irmãos. Tudo dele é perfeito. Você pode não entender agora, você pode não entender durante o processo, mas Deus está trabalhando através de você, e o mais importante, mais legal, sabe o que é? Em você. Deus trabalha através de você para que o reino dele seja expandido, mas ele está trabalhando em você. Está te dando um novo conhecimento da pessoa dele, do poder dele, da capacidade que ele tem de transformar. Ele vai mudando você por dentro, ele vai te dando cada vez mais conhecimento, mais profundidade nele. Isso te fortalece, isso te faz ficar imbatível. Mas nós precisamos orar. E nós precisamos estar vigilantes, para que nada ao nosso redor tire o foco. Temos que olhar só para Deus. Quando Davi, o homem segundo o coração de Deus, errou, ele errou porque ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, no tempo errado. Ele tinha que estar em outro lugar. Era a época que os reis saíam à guerra. O rei era o chefe das Forças Armadas, ele tinha que estar lá. Ele não podia estar em casa naquele momento. Quando nós falarmos mais profundamente sobre Ezequias, a gente vai ver que Ezequias também errou. E ele errou quando ele deixou de prestar atenção onde ele deveria estar com os olhos fitos. Ele errou. Nós temos que ter vigilância, irmãos. Nós temos que ter vigilância. Não há tempo para a gente ficar dormindo, não há tempo para a gente ficar distraído. Perseverança. Eu tenho que estar em pé hoje, amanhã eu tenho que estar em pé também,
Depois de amanhã tem que estar em pé também. Daqui a uma semana tem que estar em pé também. Eu não posso sentar, eu não posso dormir. Eu não posso parar. Quando eu digo nós, vocês, a igreja, nós, a igreja, o corpo de Cristo não pode parar. E nós glorificamos a Deus nessa noite, porque o Espírito Santo está nos chamando à responsabilidade, está nos chamando, está nos desafiando a entrarmos no profundo com Ele, porque Ele quer fazer coisas grandes através de nós e em nós. Glória a Deus. Chamar o Ministério de Louvor, Pastor Roberto. Eu quero orar com vocês enquanto o Ministério de Louvor se achega aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Queremos te agradecer pelo teu Espírito vivendo em nós. Queremos te agradecer pelo teu sangue vertido na cruz. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua vida, Senhor, entregue em nosso lugar. Queremos te agradecer, ó Deus, pela grande obra que o Senhor tem nos chamado a desempenhar. Queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, fazendo a tua vontade. Queremos te agradecer nessa noite e render graças e dizer que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Rei. E nós queremos, ó Deus, cada dia mais força para estarmos fazendo a tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a estarmos com os olhos fitos em ti. Nos ajuda a não nos desviarmos do propósito para o qual o Senhor nos tem chamado. Nós queremos fazer igual Elias fez, igual Josué fez. Senhor, nós queremos ser liderança nessa terra, Pai. Nós queremos trazer pessoas, indicar o caminho, ser faróis. Nós queremos ser faróis, Pai, para indicar o caminho, Deus. Usa-nos para a tua glória. Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Dá graça a essas pessoas ali, Senhor, no seu contexto familiar, contexto social, contexto, Senhor, profissional, para que eles possam engrandecer o teu nome. Abençoa-nos para a glória do teu nome, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.